Shalom, shalom a todos meus queridos, eventualmente Shavuot Tov. Hoje é uma segunda-feira, são 28 de julho de 2025, então Shavuot Tov para quem está vendo esse vídeo aí no início dessa semana. Deixar uma frase com vocês para a gente refletir aqui um pouquinho sobre esse título desse estudo aqui. Confie como se tudo dependesse de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. Quem disse isso foi simplesmente o grande Nahman de Breslov, um grande rabino, um grande sábio. Então a pergunta é, tudo depende de quem? Tudo depende de Deus? Boa parte das pessoas que confiam em Deus vão falar sim, tudo depende de Deus. E é correto, nada existe sem que Deus faça existir. Mas ao mesmo tempo, nós pegamos ensinamentos aí dos grandes sábios, inclusive do Rebbe de Lubavitch, que diz que nós somos sócios de Deus na criação. Então, há várias atribuições que dependem de nós. Não que Deus não vá fazer, que Deus não saiba a parte dele. O problema é que a gente não sabe o que nós devemos fazer e quando nós devemos fazer. Vou colocar um vídeo para vocês que acho que vai elucidar um pouquinho. Esse vídeo me chamou bastante atenção essa semana, porque quando eu vi esse vídeo eu falei, uau! Isso daí tem muito a ver com aquilo que eu sempre pensei dessa questão da ressonância entre os mundos espirituais e o mundo físico. A gente sempre fala na Kabbalah de criar o recipiente, de ter uma ação ligada a esse recipiente, e quando está tudo correto as coisas acontecem. E acho que esse vídeo é bem interessante, presta atenção comigo aqui. Então aqui são hastes que podem oscilar, né? Então tem massas em locais diferentes. Então cada um tem uma frequência natural de oscilação. Por exemplo, eu tenho esse pêndulo, né? Que ele oscila naturalmente nesse período, nessa frequência. Então, se eu quiser fazer esse pêndulo, por exemplo, e todas elas que tenham a mesma frequência de oscilação, eu tenho que forçar a oscilar nessa frequência, para que ele entre em ressonância, né? Então vamos lá, eu vejo qual é a frequência e eu faço então uma oscilação na base com a frequência que ele gosta. Para ver quem é que entra em muito ressonância. Interessante também. Quem entra em ressonância. As claro. outras praticamente não absorvem, né? Energia nenhuma. Interessante. Muito interessante. Agora essa daqui, por exemplo, eu vejo qual é a frequência dele. Ela é uma frequência um pouco maior, né? Então eu vejo... Essas duas aqui que devem ter... Na verdade, essas três. Fantástica. Fantástica. Agora essas... E agora essas outras duas. Isso. Aqui, né? Aí eu vejo qual é a frequência natural dele. Olha né? só. Ou seja, eu consigo sintonizar, né? Sintonizar a frequência de forma que eu faça oscilar naquela frequência que ele gosta de oscilar. Essas duas têm praticamente a mesma frequência de ressonância. Né? Então, o que você está fazendo aqui é fazendo elas entrarem em ressonância. Né? A gente chama isso de sintonizar. Né? Estou sintonizando a frequência para que só aquelas que eu quero que oscile receba a minha energia. Né? Isso é feito com... Queridos, acho que deu para entender, né? Muito interessante. A gente vê que há ali um pêndulo, há vários pêndulos na verdade, mas há pêndulos com o mesmo tamanho e pêndulos de outros tamanhos. E isso me chamou muita atenção porque, na verdade, quando a gente vai estudar Torá e Kabbalah e olhar o exemplo dos nossos queridos e amados patriarcas aí do povo judeu e nossos pais também na fé, como Abraão, a gente observa muito essa sinergia entre a ação física e a fé em Deus. Quando a gente vê, por exemplo, aquele primeiro exemplo ali do pêndulo maior, que poderia ser os menores também, você imagina que o primeiro pêndulo é quando você reza para Deus e expõe aquilo que você precisa. Ou quando, de repente, você nem rezou, mas o Eterno te dá um insight, né? Aquela luz, uau, se eu fizer tal coisa, essa grande ideia, a gente sabe que ela vem da parte superior da árvore da vida, que é Keter, Hormá e Binah. Só que aquela energia, a gente sempre fala, ela precisa descer pela árvore da vida. Entenda descer, como exemplo desse vídeo, como ela precisa ressonar da parte superior para a parte mediana da árvore da vida, até chegar na parte inferior. Só que para que as coisas aconteçam, por exemplo, eu preciso ter um insight que vem do Eterno. Eu pedi alguma coisa, o Eterno me deu uma luz. Uau! Eu tenho uma luz agora, acho que eu vou fazer tal coisa. Eu preciso trazer aquela luz que está no primeiro pêndulo, a parte superior, para a parte mediana, que estão o quê? Hesed, Gevurah, Tiferet, a Sefirot, que estão ligadas a quê? Aos meus sentimentos mais internos. Eu preciso sentir aquilo realmente.
E também quando ela desce para Netzach ou Yesod, que são três sefirotes inferiores da parte mediana da árvore da vida, são as sefirotes que tratam mais do meu comportamento interno. Então eu estou no mental, o primeiro pêndulo, o segundo pêndulo vibrando junto. Eu estou nessa questão do emocional / comportamental, mas ainda é interno, ainda é nível de pensamento, coração. Só que eu preciso que essa vibração chegue ao Malhut. Para que Malhut vibre toda a árvore da vida, eu preciso movimentar Malhut, eu preciso sacudir a base. Mas eu tenho que sacudir essa base como? De qualquer maneira? Não, eu preciso entender a vibração do primeiro pêndulo para começar a vibrar Malhut, para que o segundo pêndulo vibre igual, para que o terceiro pêndulo, que a gente pode chamar aqui de Malhut, poderia ser 500 pêndulos, mas vamos metaforicamente entender, para que Malhut vibrando na mesma intensidade, da mesma frequência que a gente fala, que é essa questão do ciclo, ó, uma frequência mais lenta, uma frequência mais rápida, a gente mede isso em hertz, né, para quem gosta um pouquinho de física, para que eu vibre Malhut, ou seja, eu vibre as minhas ações práticas de acordo com a vibração daquilo que já está sendo vibrado por Deus no mundo superior. Porque quem dá o primeiro start é o Eterno. A gente pode, ao contrário, também sacudir Malhut e fazer com que todos os pêndulos entrem em ressonância? Podemos. A árvore da vida, ela vem de cima para baixo, mas também a energia, ela vem de baixo para cima. Então, há vários momentos em que o Eterno te dá um start e você tem que sentir aquela vibração, se emocionar com aquilo, pensar no que você vai fazer e começar a agir. E aí toda a árvore da vida vai entrar em ressonância. E a ressonância daquilo que você quer. Note que dependendo do pêndulo, uma ressonância diferente. As sefirotes têm cada uma a sua cor, a sua característica, ou seja, são frequências, hertz, movimentos, velocidades diferentes. Então vai ter que estar de acordo com aquilo que realmente o Eterno tem me iluminado. Mas também o Zohar, ele fala que nós podemos, eu vou parafrasear o Zohar com esse vídeo, movimentar Malhut com a nossa ação, de maneira com que o pêndulo mediano vibre junto com o Malhut, o pêndulo superior vibre junto com o Malhut e com os pêndulos medianos. Ou seja, que o Malhut vibre com o Zeir, Ampin, Hesken, Vrat, Feret, Net, Od, Yesod, e que essa vibração atinja as sefirotes superiores, que de baixo para cima, Binah, Hormah e Keter. Ou seja, às vezes uma ação tua, porque você confia no Eterno, não porque você confia só em você, faz com que toda a árvore da vida funcione, e aí você vai ter um insight, uau, você vai ter entendimento, vai ter um insight e chega a Keter. Ou o contrário, vem de Keter, passa pelo insight, passa pelo entendimento, vem para a parte mediana, quer dizer, Ampin, da árvore da vida, e chega a Malhut, você tem que fazer ação. Ou seja, respondendo aqui, vou até colocar de novo a capa aqui, mas não ao final. Tudo depende de quem? Tudo depende da ação de Deus primeiramente, da ação do homem. Ou seja, Nachman de Breslov fala, haja como se tudo dependesse de você. Confie como se tudo dependesse de Deus. Só que há momentos que você precisa confiar como se tudo dependesse de Deus e depois agir como se tudo dependesse de você. Qual momento você está? Qual momento eu estou? Eu não sei. Mas eu só sei que essas duas ações são as ações perfeitas. É Deus sendo sócio do homem e o homem sendo um bom sócio para Deus. Então, meus queridos, a pergunta é, você tem sentido a vibração? Você tem vibrado junto? Você tem movimentado as bases da tua vida de acordo com aquilo com que você quer? Porque se eu tenho um pêndulo numa vibração, eu mexo uma Malhut em outra, nada vai acontecer. Eu preciso entrar em ressonância. Não adianta eu pedir uma coisa para Deus, sentir que o Eterno me iluminou com aquilo, sentir vontade, meu coração, e na hora de eu agir, eu ajo completamente diferente. Não adianta eu ter crenças e valores estabelecidos, sabendo que essas crenças e valores da Torá vão me trazer um certo nível de prosperidade em alguma área, e eu balançar numa vibração que não tem nada a ver com aquilo, porque eu vou desequilibrar a árvore da vida. Então, sem mais, meus queridos, só faço uma pergunta para você. Como que está a tua ressonância com o mundo espiritual?